Eu sou Ronaldo Lima e eu fiz um estudo, uma análise sobre o livro Adventismo, Astronomia, a Glória do Adventismo. Cheguei à conclusão que há grandes problemas no livro. Eu tentei arrumar uma forma de explicar qual que é o problema para que seja compreensível para todo mundo de uma forma mais clara. Então, é mais ou menos assim. A conta feita, a conta elaborada, imagine assim uma construção. Um arquiteto fez uma conta lá e fez uma casa. E a casa, ela tem 10 de frente para 20 de fundo. Então, ele fez com todas as estruturas, belezinha, correta. Todas as contas, tudo correto. Só que quando chega o engenheiro, vai lá e vai colocar a casa no terreno, o terreno é menor do que a casa. A casa pode estar tudo certo, a conta tudo certa, mas não cabe no terreno. É mais ou menos isso que fez o Astronomia, a Glória do Adventismo. Fez diversas contas. 1 mais 1 igual a 2, tudo certinho. Porém, essa casa estruturada não cabe dentro do terreno. Ela não cabe dentro do terreno histórico, ela não cabe dentro do terreno astronômico e muito menos no matemático. Então, eu tenho 3 oportunidades que eu vou tentar mostrar isso. Mostrar que ele não cabe no terreno da matemática, que ele não cabe no terreno da história e que ele não cabe no terreno da astronomia. São 3 participações e também na bíblica. Então, são 3 participações que eu vou ter e eu vou tentar explicitar isso. O desafio que o Wallace fez comigo, né? Ele fez com um posicionamento um pouco agressivo. E isso é algo um pouco ruim, porque ele disse que vai me desmascarar e que ele vai mostrar que minha conta está toda errada. Então, isso parte de uma argumentação um pouco complicada, porque agora ele vai se posicionar numa condição do seguinte, que tudo que eu falar ele tem que falar o contrário, porque senão ele vai estar se contradizendo. Se eu fizer a conta e ele falar que está certo, ele já vai estar se contradizendo naquilo que ele falou que ia fazer. Então ele pode se posicionar de uma forma de autossabotagem, aonde a conta está exatamente correta, todo mundo está vendo que está correto, e ele vai ser obrigado a falar que está errado e inventar um espantalho. Então, fiquem de olho nisso, que vocês vão ver que as contas são simples e que ele vai fazer aí, provavelmente, esse tipo de argumentação. E aí, Wallace, se apresenta para a gente. Muitos já me conhecem aí dos grupos de WhatsApp, né? Eu sou o Wallace Targino, sou adventista do 7º dia, há mais ou menos há 15 anos. Mas antes de eu começar a apresentação, seria bom que a Sérgio marcar os tempos, para que ele não ultrapasse, tá, Sérgio? Cadê o tempo certinho Não, o Ronaldo fez o tempo certo, só estou dizendo porque às vezes eu falo e acabo esquecendo do tempo. Então, assim, a minha proposta é mostrar exatamente que a casa cabe dentro do terreno, sim, entendeu? E não vou defender aqui ideologia, teologia, se fulano de tal ou fulano de tal é profeta ou não é profeta, se a interpretação adventista das 2.300 manhãs está, do meu ponto de vista, está corretíssima, mas eu não vou defender isso. Eu vou defender única e exclusivamente os cálculos matemáticos propostos pelos autores. E de antemão, eu queria pedir de quem já está aqui na sala e de quem está assistindo o debate, que vocês possam abrir aí o supercalendário.com, calculadora de datas. É o mesmo usado pelo Ronaldo. Eu queria que o Cervelli, o próprio Ronaldo abrisse também, porque nós vamos precisar na minha explicação. E o Adailson, né? Vocês abram o supercalendário.com.br/calculadora de datas. É o mesmo que o Ronaldo usou. E nós vamos mostrar que essa casa cabe certinho no terreno. Tá bom? É isso que eu tenho para dizer.
Eu tô aí na tela aí de vocês, aí vocês estão vendo, né? Aqui é a capa do livro. O livro ele é feito com uma proposta. O livro não é escrito à toa, ele é escrito com uma proposta. E qual que é a proposta? Está escrito bem na capa aqui, ó. Um estudo sobre a precisão dos cálculos proféticos de Daniel 8:14 e tal. Eu coloquei aqui até a pergunta aqui. Mas eu vou fazer de uma forma mais simples, né? O autor ele fala que ele fez umas contas e as contas têm precisão de ano, mês, dias e até horas, não é isso? Então eu queria saber aqui do Wallace se o autor conseguiu provar essa precisão e se sim, se podemos afirmar que nenhum ano, mês, dias, até horas não pode ser mudado, senão automaticamente o livro passa a ser errado. Ou seja, se você tira qualquer dado, seja ele até horas, daquilo que o autor colocou em seu livro, todas as contas do livro passam a ser errado. É isso que eu quero saber do Wallace. Se tirar qualquer conta, qualquer data e mudar da conta do autor, se todo o livro passa a ser errado. Então, primeiro, se ele alcançou o objetivo dele, que é mostrar a precisão do cálculo, se sim, então não pode ser mudado absolutamente nada do cálculo, porque senão tudo passa a ser errado. É essa que eu quero saber, o posicionamento dele sobre isso. Fica à vontade. Bem, a proposta do livro, do autor, ela alcançou sim o objetivo. Ele conseguiu matematicamente, astronomicamente, historicamente, provar que a data correspondente e os cálculos estão certíssimos. E eu te digo, se tirar um item, está errado. Respondido, Ronaldo? O que eu quero falar agora é o seguinte, né? O Wallace falou que não pode ser mudado nada, que se for mudado alguma coisa, automaticamente o livro todo está errado. Nós sabemos que Nissan, o mês de Nissan, ele começa entre março e termina em abril, ok? Às vezes acontece de Nissan começar em abril, quando é ano bissexto, anos que não são normais, né? Então, às vezes acontece isso. Ok? Aí eu gostaria de saber por que no ano de 457, eu queria que o Wallace mostrasse aí qual conta que o autor fez para que no ano de 457 Nissan ele seja colocado no mês de abril e não no mês de março. Ele tem a oportunidade de explicar por que o autor ele colocou o mês de Nissan em 457 em abril, começando em abril e terminando em maio, que é coisa anormal, e ao invés de colocar em março, que é o normal. É essa aí que eu gostaria que ele explicasse aí a conta do autor. Bem, pelo que eu entendi, o Ronaldo já me fez uma outra pergunta, né? Eu já respondi a primeira e ele está me fazendo uma outra pergunta, que seria a réplica, mas ele está usando para fazer a outra pergunta. Certo, Ronaldo? É isso mesmo? Você já está na sua segunda pergunta de 3. É isso mesmo? Não. Eu estou comentando, assim, você falou que não pode mudar. Eu estou querendo que você... Certo, essa foi a primeira pergunta. Eu estou querendo saber... Essa foi a primeira pergunta. Exato, não pode mudar. A sua resposta foi essa. Então, se não pode mudar, então por que ele colocou em abril? É isso que eu quero saber. Se não pode mudar... Pode falar. Se não pode mudar, então eu preciso saber por que ele colocou em abril. Porque não é normal. Eu quero saber se isso aí já é a tua segunda... Claro que não. Eu quero saber se essa aí já é a tua segunda pergunta. Mas você está me perguntando de novo. Então tá bom. Então eu vou reformular, então. Eu vou reformular. Certo, reformular. Seria bom você fazer essa como uma segunda pergunta. Não. Eu tenho minha segunda participação. Você tem a sua pergunta, a sua resposta foi essa, eu estou fazendo a minha réplica e você vai ter a oportunidade de você salientar ainda mais esse ponto.
que é a não poder mudar. Então, na verdade, é o seguinte, a minha participação faz eu e você responde a sua participação. O que eu estou falando na minha réplica, e na minha réplica, eu quero que você esclareça um pouco mais, porque há um ponto na qual foi mudado. Esse é o ponto que eu estou falando. Não pode mudar nada, mas esse ponto foi mudado. Não é normal. Então, eu preciso que você explique um pouco mais aprofundado com relação a não poder mudar, porque ele mudou. É isso que eu estou querendo dizer. Eu tô falando, eu fui bem claro. Não pode mudar? Você não pode mudar. Então, por que ele mudou? Essa que é a questão. Então, se você entendeu aí... Beleza, Ronaldo. Primeiro, ele não mudou porque ele nunca ofereceu o cálculo começando Nissan em março. Ele oferece o cálculo Nissan começando em abril. Eu vou te dizer aonde é que ele diz isso. Cronologia babilônica é um dos pontos que posiciona na página 28 e 29, posiciona Nissan começando em abril. Um dos itens é esse. Outro ponto que ele também posicionou abril. Como você lê o livro, você sabe que lá a astronomia ela te dá uma opção das datas cíclicas, né? Os ciclos de 19 anos, ciclos metônicos, acho que é isso, na qual a Lua ela volta exatamente de 19 anos para aquele ponto inicial. Quando se pega a data cíclica, você vai ver que o ano de 31 tem sua data cíclica que corresponde ao seu mês. E na cronologia babilônica, eles posicionam Nissan começando em abril. Tishri, ele pega a data cíclica do ano de Nabucodonosor, certo? Que se refere a 458 e 457, é uma data cíclica do ano de 1844, é uma data cíclica justamente para posicionar Nissan começando em abril. Agora, você lembra que eu pedi para você calcular, usar a calculadora? Eu quero que você faça na sua calculadora aí, para encerrar esse assunto, aquela calculadora que nós combinamos de colocar, você coloque a data de 1844, por favor. Dá para você fazer aí, Ronaldo? Aí, na calculadora, que você mesmo usou. Eu estou tendo problema aqui de compartilhamento de tela, não sei por que compartilhei aquela hora, agora não está dando. Não, mas tudo bem, eu só quero que você faça o cálculo aí para mim e diga, na calculadora que você mesmo usou, você coloca a data de 1844. Dá para você fazer aí, Ronaldo? Eu posso pedir para o Adailton e o Cervelli colocar também. Faça aí, Ronaldo, por favor, que é para a gente poder encerrar. Coloque a data de 1844 aí, na sua calculadora, que você usou. Eu vou esperar, e é preciso para você entender por que ele posicionou Nissan em abril. Isso, enquanto você termina aí, existem vários documentos históricos do Cronologia Babilônica que eles posicionam justamente Nissan começando em abril. Eu creio que você deve ter lido o livro e você deve ter feito isso. Inclusive, um dos maiores da atualidade, enquanto você procura aí a calculadora, eu vou procurar aqui o nome do sacano aqui. O Sacha, né? Sacha Steines, negócio assim. Ele declara, Sacha Steines, que na época de Cristo era comum se posicionar a Nissan começando em abril. Isso veio acontecer de começar a cair mais cedo, agora na atualidade. Você pode conferir que Sacha diz isso. Mas eu queria que você fizesse, Ronaldo, o cálculo que eu estou te pedindo, para a gente matar essa questão na sua calculadora mesmo. Acho que o Ronaldo caiu. Eu tô tendo aqui dificuldade aqui de mexer aqui em tudo ao mesmo tempo. Tá bom, mas faça o cálculo aí na sua calculadora. Abra a sua calculadora aí de datas que você usou
e coloque aí. Ô, Wallace, faz aí, cara. Faz aí, eu tô mexendo num monte de coisa. Faz e tira um print aí, me manda que eu posto aqui. Vou tentar postar. Eu já fiz, eu já te mandei, eu vou já te mandar o print agora mesmo. Aqui, ó, agora eu consegui. Vai, vamos lá, peraí. Então pegue e coloque 22 de outubro de 1844 na sua calculadora. 22 de outubro de 1844. Já? Peraí, deixa eu tentar. Deixa eu tentar aqui. Qual que é o site mesmo que eu usei? Eu usei vários, eu uso muito site. Qual que é? Eu vou te dizer, supercalendário.com.br/calculadora de dados. Tá, tô entrando aqui, calma aí. Beleza. Calculadora de datas super Tá lá, Wallace. Fala aí. Digite aí, 22 de outubro de 1844. Agora vai lá na opção ano e coloca 2300. 2300. Agora manda subtrair. Desculpa, pus adição. Vamos subtrair. Qual foi o resultado, Ronaldo? 22 de outubro de 457. Antes de Cristo? Antes de Cristo. Então o resultado foi 22 de outubro de 457 antes de Cristo. Agora pega essa data e volte 6 meses. Você vai encontrar Nissan em que mês? Março ou abril? Ué, essa foi a minha pergunta. Você que tem que me mostrar que é março ou abril. Cadê a conta? Faz aí que eu quero ver. Então, se você voltar dessa data aí, dessa calculadora que você mesmo usou, voltar 6 meses, Nissan vai cair em abril, não em março. Essa calculadora aí, ela é a que tudo você bem, usou. eu aceito. É isso que você vai. É essa a sua resposta que é em abril? Não. Pois é, o autor posicionou em abril justamente porque, através da cronologia babilônica, que foi os documentos que ele... Isso que você vai responder, se é isso, já tá bom, beleza, aceito. Beleza, tá bom. Aceitou? Foi abril, Então, tá, aceitei. Foi abril, beleza. Tá bom. Pode fazer a pergunta, fica à vontade. Já respondi a tua pergunta, né? Então, agora a minha pergunta é saber de você qual foi o critério que tu usou para refutar matematicamente, astronomicamente e historicamente os cálculos do autor. Eu queria que você me explicasse qual foi o seu critério que você usou para refutar matematicamente, astronomicamente e historicamente o livro do autor e, consequentemente, tudo. É bem simples. A conta é feita com um objetivo. O objetivo é partir de um ponto da história e chegar no outro ponto da história. Ele fala que o ponto inicial é dia 10 de Tishrei. Então está falando sobre um dia específico dentro do calendário judaico. Esse dia específico dentro do calendário judaico está errado. Se a conta inicia errada, ela não vai terminar certa nunca. Então, resposta final, pelo menos da parte matemática. Se ele começa a fazer a sua conta numa data que não existe, vai chegar num ponto que também não existe. Ok? Beleza. Ele diz que passa que o... Agora, vamos lá. Matematicamente é isso. Então, vamos agora pensar de outro jeito. Ele diz o seguinte, que começa no dia 10 de Tishrei. Dia 22 de outubro de 1844, nunca foi 10 de Tishrei, tá? Nem astronomicamente e nem é possível provar historicamente. Astronomicamente, porque aí eu precisaria até mostrar algumas partes do livro, mas aí eu posso, na réplica, eu posso, enquanto o Wallace vai estar falando, eu posso procurar aqui. Mas, astronomicamente, Tishrei, no pôr do sol do dia 1º de Tishrei, você tem a visão da constelação de Libras. Por isso que se você pegar qualquer calendário judaico, você vai ver
que o sétimo mês judaico, a constelação de referência é Libras. Por quê? É a constelação que é visível no sétimo mês. Lembre-se, você está falando de um calendário observacional, então você tem alguns critérios a serem seguidos astronômicos. E no dia 22 de outubro de 457 a.C., no próprio livro do autor, mostra que o Sol ele está próximo demais da constelação de Libras, fazendo com que no pôr do Sol ela não seja visível. Isso significa que 22 de outubro de 457, jamais 27 e 28 e 29, que é uma data que ele coloca para 457, não é Tishri de 457. Nunca foi. Então, e nem 22 de outubro de 1844 também não é Tishri, né? Então, nenhum e nem outro. Então, ele começa errado em um ponto e termina errado no outro. E essa é a minha resposta astronômica e matemática. Bem, Ronaldo, perfeito. Você tem todo o jeito de não aceitar. Mas no momento que você aceitou que Nissan de 457 começou em abril, automaticamente Tishri começa em outubro, certo? Os autores, astronomicamente, trouxeram, como eu já falei, as datas cíclicas, que por mais que a visão, o dia que você falou, não estava visível, não dava para fazer, ciclicamente, através das datas, há possibilidade, sim, de remontar o céu daquela época. Por quê? Porque as datas cíclicas, a Lua volta para a mesma posição. Se tiver nublado e a Lua voltou, mesmo que não tenha sido visível, pela cronologia babilônica, é provado pela tabela que eles fizeram em relação às datas cíclicas do ano 31, e através também das datas cíclicas de Tishri e de 1844, não tem nenhum problema de o observador ver. Simplesmente a Lua vai estar na mesma posição em relação à constelação. Eu creio que você leu esse livro e você sabe que essas posições e essas informações o autor colocou minuciosamente. Explicou por quê? Porque ele sabia que iria existir esse tipo de comentário. Então, ele fechou todas as portas, isso na área astronômica, certo? Na área astronômica. Na área do cálculo matemático, quando se posiciona, ele acha Tishri, 15 de Tishri, e volta. E você já conhece muito bem os cálculos, que você não reclamou dos cálculos. Desculpa, mas desliga o teu ventilador, que ele tá dando muito barulho e a gente não consegue te ouvir. Tá ok. Então, no caso quando o autor fez os seus cálculos, ele posicionou Tishri, 10 de Tishri, né? Que agora fugiu a memória que o Cervelli me tirou a concentração. Mas vamos tentar pegar o fio da meada. O autor, matematicamente, chegou no dia 15 de Tishri, pelo seu cálculo. O Ronaldo conhece muito bem, tanto é que ele sabe que está certinho os cálculos. O autor calculou justamente aquelas frações de dias que eu sempre disse para o Ronaldo que tem que ser levado em consideração. Falei isso para o Ronaldo. Mediante a isso, se chegou sim a data de 10 de Tishri. Isso já está comprovado. Agora, lógico, aceita se quiser, mas matematicamente, astronomicamente, está tudo correto dentro do livro. Não, beleza. Eu estou tentando aqui compartilhar a tela. Porque, assim, um dos argumentos do Wallace é dizer que o cronologia babilônica, ele dá base de Nissan em 457 ser em abril, né? Quando eu disse que eu concordei, Wallace, só para você entender, eu concordei que você respondeu, e não que está certo, tá ok? O meu argumento está
está sendo... Tá tudo dentro da minha proposta. É isso mesmo, né? Estou aqui com o livro que ele falou, Cronologia Babilônica. Então tá aqui. Artaxerxes, governo de Artaxerxes. Em 457, tá vendo aqui, ó? Quando que foi Nissan? Tá dizendo que foi 27/3 e não 27/4, e não mês 4, né? Não mês de abril, como disse o Wallace. Então, quer dizer, estou mostrando aí que a informação apresentada pelo Wallace é falsa, né? A cronologia babilônica jamais coloca Nissan de 457 em abril. Está diferente do autor. Ele afirma que Nissan de 457 começa em abril e eu estou provando que astronomia babilônica, né, o Cronologia Babilônica, que é o livro que ele disse que estava dando aval para Nissan em abril, estou provando que não é verdade. O Nissan está caindo aqui em março, o contrário do posicionamento do autor. Então está provado aí que a argumentação do Wallace é falsa. Cronologia babilônica não diz que Nissan de 457 foi em abril, e sim diz que foi em março.